Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela escolha que você fez. A gente vai fazer essa conversa valer a pena, não é, Eliane? Isso, porque para nós é sempre um prazer, são temas bem interessantes, né, Mirtes? E nós gostamos muito de estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre exaustão emocional. Ou então as consequências de você tentar ser forte o tempo todo, né? Durante todo o tempo. Porque as nossas pautas femininas aqui na igreja, os nossos encontros de mulheres, a gente fala muito sobre a necessidade da gente refletir como nós estamos vivendo. Sim. Gente, é um tempo tão curto nessa terra, né? Nós temos um Deus que diz que nós teríamos qualidade de vida. Então, a gente gosta de olhar mesmo como é que nós estamos sentindo, como é que a gente está reagindo, como é que a gente ajuda os outros, como é que a gente se permite ser ajudado. Essas têm sido pautas sempre dos nossos encontros de mulheres, né, Eliane? Exatamente, porque assim, mesmo se hoje eu estou bem, quem me garante de amanhã eu ter um problema ou diante desse estar bem eu não começar a me sobrecarregar, né, Liz? Então a gente lida com essas coisas. Tem que lidar. E nós estamos numa época em que ninguém mais fica completamente alheio a isso. Na hora que começam a aparecer sinais dessa exaustão, todo mundo se vira de alguma maneira. Até porque hoje tem um buscador famoso como o Google, né? Você já vai direto buscar informação, né? O que fazer nessa situação, não tem? Tem, exatamente. E até uma situação que a gente, em princípio, pensa que é para descanso, ou que você vai se poupar, vira uma coisa complicada. Eu estou falando da época da pandemia. Porque quando começou a ideia da gente ficar recluso em casa, falei, bom, a gente vai cansar de ficar em casa. Mas não, a gente tinha tanta atividade, né? Começou aqueles chamadas online e tantas reuniões e tanta coisa que, de repente, a gente teve que cortar também, porque já ficou demais, né? Então é simples assim. Nenhuma pandemia perigosa que oferecia risco ofereceu possibilidade de pausas, né? Isso que eu pensei. Eu falei, como que a gente poderia imaginar isso? Quem estava trabalhando em home office, de repente não tinha como ir ao banheiro, porque o negócio era, né? Bem complicado. Sabe, nós fazemos muito o tempo todo e a marca deste tempo tem sido uma marca de exaustão, sim. Nós estamos focando na exaustão emocional, mas ela acaba mexendo, nós somos corpo, alma e espírito, ela acaba mexendo com tudo isso, tudo. Né? É um fator estressante de tudo, do ambiente. Né? Olha, se eu pegar, ao invés de falar exaustão emocional, eu posso me fixar nos sintomas dela. Isso. Excesso de trabalho. Excesso de preocupação. Excesso de esforço, excesso de responsabilidade, excesso. Você vai abrindo concessão, quando vê, está sobrecarregado. A exaustão é o acúmulo, né? São os excessos mesmo, né? E, queridos, ela não vem de uma hora para outra, sabe? Não é, eu acordei hoje e descobri que eu estou com uma exaustão emocional. Ela foi se instalando devagar, ela vem dando sinais, você não percebe, aí chega o dia que, né? Mas ela é um processo, né? Aí, assim, como é que você acorda, né? Com que disposição? Ou você tem opções, né? Ótimo, acordei, tô com o dia inteiro para... Meu Deus, mais um dia para, né? Exatamente. Para carregar, né? Sabe, eu falo em exaustão emocional, nós não temos descanso mental, né, Eliane? Isso. Hoje em dia. E sabe, e quando a gente se põe por forte e acha que consegue, sem ser necessariamente verdade, né? Porque a gente se ilude com isso, né? Sim. Você vai estar fazendo, vai estar tocando e não vai perceber. Aí só no dia que a coisa estourar, aparecer. Porque tem uma coisinha assim, eu tenho estudado um pouco
sobre a mente, e não necessariamente se você está com o corpo parado, a mente está. Então, se você não consegue também ter um pouco esse esvaziamento da mente, porque às vezes você está com o corpo parado ou está digitando alguma coisinha ali, mas a mente está lá tricotando 3, 4 coisas e vai para lá e preocupado, e põe ansiedade, põe aquilo. Então, também é um esvaziamento da mente, né? Um ordenamento de pensamento. Um né? exercício, sabe, queridos? Esses dias no almoço, estava falando com o meu genro, ele falou, por que você não troca, deixa de ir para academia e faz jiu-jitsu? Eu falei, tem a dó na minha idade. Ele falou, não, vou te falar uma coisa. Na academia, você está na esteira, 15 minutos, a tua mente rodou quilômetros. Foi, voltou, trabalhou. Pensou em 1000 problemas. Ele falou, eu conheço você. Ele falou, então é assim, aí você saiu da esteira, você foi para o outro, também acontece a mesma coisa. Porque eu estava dizendo para ele que eu não tenho, eu vou para academia pela força da necessidade. Eu entendo. Só, porque eu não gosto. Ele falou, você não gosta porque tua mente não para de funcionar. Aí ele falou, no jiu-jitsu, você não consegue pensar em outra coisa. Você tem que focar ali, porque você está embaixo de uma pegada, você tem que sair de lá, o teu foco só é esse. Pensar como que vai fazer. Né? E foi tão engraçado, porque todos em casa fazem. Ele faz, o meu outro genro faz, o meu neto faz, a minha neta faz, né? Eu falei, só falta agora a vovó ir fazer jiu-jitsu para poder acalmar a mente. Nunca é tarde. E é verdade mesmo, que eu treinava Muay Thai e fazia. Também tem que se concentrar, né? Tinha na mesma academia. Aí até fechou a minha academia, por isso que agora eu estou em outra. Mas era muito legal, muito interessante. Você tem foco, você tem que Porque o foco é ali, né? Você não dá tratos à bola. Não, exatamente. Ele estava coberto de razão, sabe? Então, olha lá, você já começa a pensar na possibilidade. Mas, sabe, vamos ver algumas consequências da exaustão emocional. Elas podem aparecer no físico, como uma doença mesmo. Tem algumas doenças no físico que a demanda por conta da exaustão emocional, né? Depressão, ou então um nível de cansaço onde você vai ter que começar a falar, gente, não aguento mais, né? Não tem isso, né? Exatamente. Gente, não aguento mais. Eu acho que começa, isso é opinião minha, não sei, mas eu acho que a exaustão emocional começa mesmo com o cansaço mental. Aí depois ela se espalha, né? Vence. Porque, assim, na psicossomática e tal, né? Você tem, assim, alguns órgãos do corpo que são relacionados com algum tipo de emoções ou sentimentos, né? Por exemplo, o intestino está ligado diretamente à pele. Tem algumas coisas que a pessoa vê na flor da pele, psoríase, e aquilo vem. Tem, assim, alergias muito fortes, está ligado direto à emoção. Então, realmente tem as artrites, artroses, tem aquela coisa que... né? Então, assim, está ligado diretamente, porque o corpo veio para ajudar nessa sensação de emoção, porque gerou uma emoção, gerou dopaminas e hormônios. Então, eles vão liberar para o corpo. Se aquilo não acha um lugar, o corpo falou, peraí, cérebro, eu te ajudo, deixa eu jogar para lá. Vai acontecer isso, E vai né? acontecendo, exatamente. E interessante que esse esgotamento mesmo emocional, ele vai aparecer porque está acontecendo um desequilíbrio entre aquilo que você está dando e aquilo que você está recebendo. Exatamente. Sabe? Você está fazendo muito, 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 muito e recebendo pouco, né? E sabe? E isso pode ser em qualquer área. Sabe, em qualquer área. Pode ser até no trabalho de casa. Gente que não faz nada que seja só trabalho de casa, né? Mas... Se a gente leva em consideração, né, Mirtz, que o trabalho de casa é trabalho ingrato, né? Às vezes a gente faz para se realizar em algumas coisas, por exemplo, é gostoso, eu amo lavar uma loucinha ali, ou então ficar passando a roupa, assim, tem umas coisas assim que é a minha terapia. Mas, assim, é um trabalho ingrato, que você lava louça a vida inteira. Ficou um dia sem lavar louça, aquele negócio tá lá horrível, não tem jeito. Então, se você se prende ao perfeccionismo, se na casa alguém não te ajuda a valorizar isso, você vai se sentir não pertencente, que ninguém te ajuda, que aquilo é um trabalho que estressa, que ninguém está com você. Se você está dando tudo, é só você que está dando, né? Exatamente. E vale para todos os lugares. Vale para todos os lugares. E principalmente em relacionamento, porque tem a exaustão emocional também em áreas onde
vai haver grandes exigências sua, grande sacrifício. Sim. Por exemplo, se um casamento está indo mal, tá? Tá indo mal, o casamento está indo mal, mas quem percebeu foi a esposa, foi a mulher. A gente sempre foca no lado da mulher porque somos mulheres, né? A gente tem experiências nossas, né? E também, assim, o homem percebe, mas ele se cala um pouco mais. A mulher, ela tem essa coisa do envolvimento maior. E como em tudo, até na Bíblia que diz que uma mulher sabe edificar a casa dela, tudo, a mulher se sente um pouco responsável. Aí, para salvar esse casamento que está indo mal, que precisa ter mudança, começa a haver esforço. De um lado só. Eu estou falando do desequilíbrio entre dar e receber, né? Perfeito. Aí ela começa a fazer tudo, né? Faz o que pode, o que não pode, faz concessões, né? Cuida, enfim, cuida, dá, faz, cuida. Vai sozinha, vai acabar uma exaustão. Isso, esvaziou, né? O tanque dela. Tem um livro que fala disso, né? Daquelas linguagens de amor lá, né? Ele tem de energia que motiva esse amor, né? Então ela se esvaziou, secou e não tem mais energia, né? Sabe, é o típico lamento que a gente vê de mulheres que chegam em consultórios de aconselhamento e dizem assim: eu me anulei por anos nesse casamento. Eu larguei minha carreira. São as concessões que foram fazer. Eu larguei minha carreira, eu não comprava nada caro para mim, eu não ia cabeleireiro, eu lavava meu cabelo em casa, né? Eu dei para cada filho um tempo diferenciado. Gente, ela vem com uma lista de concessões, daquilo que ela cedeu, daquilo que ela fez sozinha. Então, o esgotamento dela está no nível máximo. Exatamente. É o paradoxo, né? Mesmo tempo que ela está no esgotamento emocional, né? Ela também está numa sequidão de carências mil que ela não consegue conciliar as duas coisas, né? E sabe, e agora eu vou falar, você pode me dizer, mas o outro não fez. Ela também deixou de fazer para ela. Porque tudo isso foi em função... do outro. Ela também não se cuidou, não se protegeu, porque nós temos limites que precisam ser respeitados. Isso, num relacionamento, e até a recomendação que eu acabo lendo, né, de psicólogos, exatamente isso. Porque o homem, ele precisa sentir que ele é requerido para dar alguma coisa. Se a mulher, como a gente comentou, dá, e ele não é requisitado a dar também, ele se acomoda naquele lugar de não dar nada. Fica isento, claro. Fica isento. Então, assim, ela tem que estabelecer uma conversa para que ele tenha que dar alguma coisa também, né? E sabe, queridos, normalmente, seja mulher... e nós estamos falando dela, ela faz tudo isso porque ela pensa que ela é forte e que ela pode. E que ela aguenta tudo. Só que não. Só que não. Né? Só que não. Antes que apareça essa exaustão emocional, começam a aparecer sinais que precisam ser discernidos, né? Para evitar essa exaustão. Esses sinais, às vezes eles são pequenos, você não dá muita importância a eles, né? Então... eu vou chamar um intervalo bem pequeno e na volta a gente começa a falar sobre esses sinais. A gente volta já. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e nós estamos conversando sobre exaustão emocional e prometemos para você que agora a gente ia fazer uma listinha dos sintomas, aqueles sinaizinhos que você precisa perceber
antes que ela Sim, se manifeste. antes que se instale e te derrube, né? Porque derruba. É mesmo assim. Então, primeiro é cansaço físico. Nós não estamos falando daquele cansaço físico pontual, que acontece porque aquele dia você exagerou. Acordou com vontade de limpar a casa inteira, né? Eu nunca tenho dessas vontades, graças a Deus. Mas aquele dia que você exagerou, ou exagerou na academia, ou exagerou na casa, enfim. Não estamos falando do cansaço físico que aconteceu por causa de um exagero pontual. É aquele que todo dia você começa a se sentir cansado. Cansado, sem energia. Sem energia. Né? Pesado. Ontem foi assim, hoje é assim, amanhã acontece assim. Então, se você acorda e todos os dias, ou então de maneira muito frequente, esse cansaço existe, ele é sinalizador. Sim. Porque não é padrão, não é sabe? Comum. Não é comum. Né? Eu não sei, claro que cada pessoa tem um ritmo diferente, né? Tem pessoas que acordam e de manhã funcionam muito bem. Tem pessoas que se arrastam um pouco de manhã, mas à noite elas estão... Tão bem, ou à tarde. Aí não interessa, mas é quando este cansaço bate em coisas que normalmente você fazia sem senti-lo. Isso. Né? E aquela sensação, Mirtes, de... Ai, não, agora não, eu quero descansar. Agora não quero fazer nada, né? Você não quer nada, né? Sempre. Você não quer sair de casa, você não quer... Você adia, posterga, enfim, leva tudo isso. Quando essas coisas se repetem de maneira frequente, elas têm que ser entendidas como um sinal, né, de alguma exaustão que está acontecendo. Insônia é outro delas, sabe? Todo mundo tem uma crença de que quando você está muito cansado, você quer dormir. Mas justamente o cansaço te dá insônia. O teu corpo está tão ruim, a tua mente, tudo que você não consegue dormir. Não dormir, fica aquele clarão, né? Às vezes tem um sono leve no começo, depois acorda, você não vai dorme acordar, mais. sabe? A exaustão não permite um sono tranquilo, um sono com qualidade. Renovador, né? Porque durante o sono se renova tudo no corpo, sim, né? se está bem, né? E é por isso que não acontece. É irritabilidade, né? Gente, é claro que nós nos irritamos vez ou outra. Pode ser até que você se irrite todos os dias. Mas mesmo que se irrite todos os dias, isso for pontual, com uma causa bem justificada, tá? Se ficou irritada porque, vamos supor, você tirou toda a roupa, estava toda, de repente caiu uma chuva e você não tem secador. Enfim, acontecem coisas assim que vão te irritar. Pode ser. Mas eu estou falando de uma irritabilidade que gruda em você. Você está irritada o tempo todo. Tudo te irrita. A voz do marido te irrita. Né? Irrita porque foi rápido, irrita porque demorou. Foi devagar. Bem isso. Sabe? É esse estado de mau humor e irritabilidade que gruda na pessoa que está caminhando para uma exaustão emocional. Né? Nada agrada e nada parece estar no seu tempo. Né? Você se irrita com tudo. Você se irrita porque o dia tem muito sol, você se irrita porque está chovendo. Isso, assim começou a fazer calor, está calor demais, né? E aí vai, sabe? Então, este também. Quem tem e está caminhando para uma exaustão emocional, fica desmotivado. Nada te motiva. A Eliane chega e te convida, fala, vamos ver tal coisa que tá. Você não se sente motivada para isso. Mas também não sentiu com a Maria, com a Tércia, enfim, né? Não tem... A falta de motivação é uma marca, assim, né? Quase que uma apatia, né? Não quer nada, não dá nada e pronto. É diferente da irritabilidade, sim. Você perde o entusiasmo. Nada te entusiasma, né, ou te motiva, né? Consequentemente, também um distanciamento afetivo. Eu digo que as emoções, quando você está caminhando para uma exaustão emocional, elas ficam lineares. Não tem mais. Porque o negócio da emoção... Feliz, né? E nada te deixa tão triste. Você fica indiferente. Pode chover, né? Pode fazer calor. Daí, né? Mundo, né? Tinha um amiguinho da minha filha, eles eram pequenos, né? Ele chegava lá, tia, vou esperar a Rafa aqui
aqui fora. Outras vezes não quer entrar, não, vou aqui. Aí ele sentava no meio-fio, às vezes não queria entrar. E eu escutava ele falando em voz alta lá, ó, vida, que vida. Eu falava, gente, ele era um molequinho, criança, sabe? né? Mas, sabe, quando as emoções realmente, quando você fica indiferente a tudo, nem você não se emociona mais com uma cena, você não dá risada com a outra, né? Esse é preocupante, sim, né? Esquecimentos frequentes. Exatamente. Aí começa, eu não digo, tem algumas coisas assim, eu não sei bem, né? Mas a saturação nossa mental de estímulo e de tudo vai provocar isso. Certamente. A sua memória recente vai estar tão cheia, né? Aí você não consegue coordenar, né? Tem pessoas que dizem assim, gente, como é que eu não lembro aonde eu botei a chave? E, no entanto, ou não lembro o nome daquilo, ou daquele remédio, e, no entanto, eu lembro de coisas da minha infância. Gente, são lugares distintos, né, na nossa cabeça. As do passado já estão lá, nem são tantas assim, mas estão armazenadas, né? Agora, a memória recente, essa que aconteceu ontem, né? A gente brinca muito assim, você lembra do que você comeu ontem? Né? Para ver se a pessoa está atenta, né? Se está ligada, né? Então, mas é sério. Se tem esquecimento frequente, você também começa a ter dificuldade para elaborar seus pensamentos. Exatamente. Aí é ruim, hein? Nossa, aí já está complicado. Sabe por quê? Porque daí fica confuso. Não elaborar os pensamentos se sentir confusa com facilidade, tá? Raciocinar lentamente. Eu não sei como é isso para você. Para mim, sabe, você tem um raciocínio lento, né? Porque tem coisas que exigem um posicionamento da gente, né? E se você está nesse estado, nessa exaustão, não tem jeito, né? Exatamente. Muitas das vezes, como a gente falou, o raciocínio lento vem também dessa apatia, já que no nada se interessa, ele não consegue se motivar, para que vai pensar em alguma coisa? O que isso, que motivação que ele tem para pensar em alguma coisa? Elas são encadeadas, né? Agora, não pense se você tem diariamente um ou dois desses, que você está nesse ponto, né? Na verdade, como a Eliane falou assim, é o conjunto dessas coisas, a intensidade dessas coisas, isso, né? Porque quando vai esgotamento, ele começa relativamente leve, ocasional, e a coisa vai aprofundando, vai piorando. De repente, você está nesse estado mergulhado e não consegue sair. Não consegue. Quais são as saídas? Bom, se a gente falou em exaustão, a primeira coisa que a gente pensa para combater a uma exaustão é em descanso. E isso é verdadeiro, não tem como fugir. Nós precisamos de descanso, todos nós. Precisamos de pausas, precisamos de sábados, né? Porque tem o sabá, né? Que é o dia de descanso. Nós precisamos de descanso. A gente tem que encontrar um tempo livre para relaxar. Sim. E não adianta você falar para mim, você não conhece minha vida. Não conheço mesmo. Você também não conhece a minha, a da Eliane, tudo. Mas que a gente tem que encontrar um tempo para a gente e para descanso, que é para a nossa saúde mental. Certo, exatamente. Né? E vamos dizer, não tem uma agenda muito complicada e não tem tempo de descanso, vem uma outra coisa, né? Você tem que aprender a escolher ou priorizar as suas coisas. Sim, né, com mesmo? certeza, sabe? Porque está aceitando muita coisa que não deveria. Então, vamos... Agora, e a gente vai dizer assim, não adianta você falar, mas eu reservo meia hora por dia para descanso. Talvez funcione temporariamente, mas você precisa de um tempo maior. Na verdade, quando nós falamos, né, então, assim, em sabá, em sábado, em pausa, é bom que a gente tenha um dia inteiro de descanso, para você realmente aproveitar aquilo, chamar aquilo de descanso real, né? Sabe, porque eu falo, então é aquele dia onde você fala, não vai fazer, vamos dizer, não vai fazer nada que te canse. Não estou dizendo que não vai fazer nada que vai ficar à toa, mas nada que te canse. É dia de talvez até de fazer, mas fazer alguma coisa prazerosa. Que te alegre, que solte a sua mente, né?
traga prazer, Que traga né? Que prazer. te religue É. às coisas que são importantes no sentido de emoções, pessoas que você gosta, lembranças que você gosta. Sim, Às vezes qualquer. folhear uma livro de fotografias, né? Sim. Às vezes até mexer numa gaveta que você tem algumas coisas ali que você queira rever. Que não seja peso, né? Que não de seja ter que pesado. arrumar. Isso, ou então rever um filme que tem umas coisas que na Caminhar, cabeça. sair, Caminhar, não ir num precisa ir parque, longe, né? né? Se você mora É. num lugar, enfim, que tem alguma coisa. Enfim, mas é assim. É um tem mulheres que descanso. dizem assim, mas e daí? Quem vai fazer o almoço? Eu sempre sugiro assim, dá para se fazer o almoço do dia seguinte, antes. Eu tenho um monte de coisa que eu faço com uma antecedência que vocês não acreditam, né? Porque você deixa tudo preparado, você faz antes, deixa. Aí na hora é só servir, esquentar ou ajeitar. E isso você vai fazer com prazer, com alegria, não vai trazer peso, né? Você não vai acordar, eu tô na frente do fogão desde a hora que acordei. Não. A gente escolha sempre de comidas pode. mais leves, né? Eu sempre digo que tem possibilidade, não adianta, tem, né? tem. Claro que a gente encontra desculpas, sabe? O meu marido... eu tinha uma delas que falava que o marido dela não comia nem arroz e nem feijão que não fosse feito no dia, sabe? De repente, esse marido precisa mudar comer um feijãozinho também. esquentado, né? Vai ser uma vez por semana? Ele vai aprender. Se ele não quiser, não come. Não é assim, exatamente. simples assim, né? Simples assim. A gente pode conversar porque ele também precisa. Ele não quer ter uma mulher mais leve, mais tranquila. É uma maneira que a gente precisa, né? Toda, né? A gente intencionalmente tem que procurar uma vida equilibrada. Né? São tempos e coisas que a gente vai fazer. Salomão, no Eclesiastes, dizia que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Né? Se você quiser fazer tudo ao mesmo tempo, vai dar nisso. Vai dar num esgotamento aí que não vai ter tamanho. E não vai sair bem feito, né? Porque a gente não tem essa coisa multifocal de fazer tudo ao mesmo tempo, né? E, gente, nós vamos lembrar você que você precisa fazer nas 3 áreas da sua vida. No espiritual, no natural, né? Na tua alma, no teu físico também. Então, você tem que fazer... Quanto tempo você tem dedicado, por exemplo, à sua vida espiritual? Você tem que avaliar isso, sabe? Porque quando você vai... Se você falar assim para mim, nossa, eu acordo de manhã, leio um versículo, faço uma oração, será que é o suficiente? Ler um versículo? O que você vai aprender, às vezes, só com um versículo? Sabe? Nós temos que ter momentos de reflexão. Se for um versículo só, gente, dá para eu me debruçar em cima dele e refletir pelo menos uns 10 minutos na mensagem que ele queria me passar, né? Nossa, o que sentido Senão não tem faz valor, hoje. né? Senão não tem valor, exatamente. Mas assim, que bom que faz um versículo, né? Porque o duro é quando você nem consegue. Nele, Então, então, gente, continue avançando. Pense no tempo de investimento da vida espiritual, no relacionamento familiar, no também de desenvolver uma boa amizade, né? Um bate-papo agradável. O tempo que você prioriza descanso, lazer, né? O seu desenvolvimento intelectual também, porque tua mente precisa se encher de coisas boas. Né? Aprender coisas novas, né? E até ministério, por que não, né? Porque se a gente tem um ministério também, né? A gente tinha até trazido um exemplo bíblico de exaustão aqui para você, que infelizmente... a gente vai ficar devendo, fica numa outra possibilidade, mas a gente espera que tenha despertado em você o interesse de rever como é que você está. Né? Exatamente. E te convidar para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.